Tem uma pesquisa aí que 80% da população paga aluguel. Então, falando só desses 80%, por que essa pessoa ainda não comprou um imóvel? Vai pagar aluguel até quando? Às vezes já está ali pagando. Às vezes a gente vai em empresa, que a empresa, o fundador foi o pai, já passou, já está na nova geração, e o filho está pagando aluguel ainda. E nós estamos falando de 40 anos, né? Uma empresa de 30, 40 anos pagando aluguel. Se ela tivesse feito lá atrás, há 10, 15 anos atrás... Já tinha quitado o consórcio, já tinha comprado imóvel, já tinha quitado. Está começando mais um Shalom Consórcio, mais um podcast da Semanal para você que quer investir, comprar, e a gente sempre fala, né? O consórcio, ele tem várias finalidades. E eu estou hoje aqui com o Rafael Passo, que é CEO diretor da empresa, e hoje nós vamos falar novamente se consórcio é bom ou não é, Rafa. Tudo bem? Boa tarde a todos. O consórcio ele é ótimo. Eu sou apaixonado pelo produto, tenho realizado sonhos de muitas pessoas. Várias pessoas estão adquirindo imóveis, adquirindo carros, frota através do consórcio. A gente está ajudando muitas pessoas a se alavancar através do produto. Eu sou apaixonado por isso. E assim, Rafa, explicando assim, bem superficial, o consórcio. O que é o consórcio para quem está chegando aqui agora no nosso podcast, aqui no canal do YouTube? O consórcio ele é uma modalidade de compra, uma modalidade também de investimento, de alavancagem patrimonial, aonde existe um grupo de pessoas que se unem sem pagar juros para banco. Então, essa é a grande sacada. O consórcio ele tem muitas vantagens comparado a um financiamento, não só no custo final. Sim. Todo mundo já sabe que o custo do consórcio ele é muito inferior ao custo do financiamento. Só que existem outras situações que é legal a gente pontuar. Por exemplo, quando o cliente ele faz um financiamento, ele acaba tomando o crédito dele do Bacen, não é isso? Então ele vai num banco, ele financia ali um valor. A partir do momento que ele financiou aquele valor, os outros bancos já sabem dessa informação. Só para entender, o Bacen é o órgão que regulamenta todos os bancos. Sim, e é um limite que o cliente tem, que ele não consegue, por exemplo, o cliente tem um limite lá de 1 milhão no Bacen. Certo. Se ele for num banco X e levantar esse 1 milhão de reais, já tomou o Bacen dele. Se ele for no próximo banco, no banco Y, e quiser levantar mais algum recurso, esse banco já sabe, poxa, você levantou 1 milhão há tanto tempo atrás com o banco A ali. Então ele não consegue mais o financiamento. E a grande sacada do consórcio, além da taxa ser inferior ao financiamento, que não toma o Bacen. Uhum. Ou seja, o cliente continua com crédito nos bancos liberados. Então, se eu sou um empresário, quero fazer a troca da frota dos meus caminhões. Vou comprar 10 caminhões. Vamos imaginar que eu gastei lá 2 milhões no financiamento. Já era. Naquele banco, se ele tiver esse score de 2 milhões, ele não pode mais tirar. Mas se ele fizer 2 milhões de consórcio... O crédito dele no banco continua o mesmo. Então, se ele depois quiser financiar, ele tem lá... Ele tem o crédito dele no banco. Ou seja, ele tem os 2 milhões no consórcio, ele pode tirar mais Exatamente. Nós temos atendido bastante clientes donos de transportadora e incorporadora, né, construtoras. Esses dois nichos específicos, tanto construtora quanto transportadora, eles estão com uma dificuldade muito grande de levantar dinheiro no banco, né? Primeiro porque o momento que a gente está vivendo já está difícil de levantar recurso. Uhum. Cada CNPJ tem ali um limite de Bacen que pode ser utilizado. Então, toma-se o limite do cliente. Eu até fui num cliente ontem que ele precisa trocar a frota e o limite dele no banco está tomado. Entendi. Ou seja, não adianta ele abrir uma conta num outro banco que esse outro banco já vai saber que o limite dele está tomado, ele não vai conseguir levantar recurso. E através do consórcio ele tem a oportunidade de levantar esse capital para poder trocar as frotas, não tira o limite dele do Bacen, é um crédito menor e detalhe, não gera nem TAC e nem IOF. Entendi. Olha, para você que está chegando agora, já se liga aqui que você pode acessar através dos links aqui abaixo e falar com um dos nossos consultores, né? Visite também o nosso site www.shalomconsórcio.com.br. Agora vamos falar, Rafa, quantos anos de mercado você tem e falar da corretora Shalom, porque hoje a Shalom ela tem de várias bandeiras de administradoras de consórcio, né? Então assim, fala um pouquinho do Rafael Passo, quanto tempo de mercado e depois vamos falar da Shalom, que está também hoje com uma carteira muito grande, não só aqui na região de Campinas, mas por todo o Brasil, né? Exatamente. Eu trabalho com consórcio há 23 anos. Eu entrei numa administradora 23 anos atrás como vendedor. Na época não tinha internet, a gente tinha que ir para a rua fazer o PAP mesmo, no sol quente, a gente estava lá trabalhando. Depois eu fui promovido para supervisor.
tinha uma equipe de vendas, depois eu fui promovido para gerente, já tinha uma filial que eu trabalhava nessa administradora, e depois, por motivos particulares, não tinha mais para onde crescer, eu também queria outros desafios, Uhum. aí foi onde eu saí dessa administradora e montei a Shalom. A Shalom, ela está no mercado há 10 anos, nós completamos agora em janeiro 10 anos de mercado. Legal. Nesses 10 anos de mercado, você atende só empresários ou cidadão comum? A pessoa que quer comprar. E até a gente pode falar disso, né? Que a gente estava até antes de começar o podcast, a gente estava falando que a maior dor do cidadão comum é sair do aluguel. Exatamente. Então, assim, a gente não atende só empresários, não. Então, pessoas. Pessoa de física CPF, também, né? normal. Pessoa física. Qualquer pessoa que tenha condições de pagar uma parcela, que tenha renda e tenha condições de pagar uma parcela mínima, essa pessoa já pode ser um investidor da Shalom. É muito importante deixar isso claro quando o Rafa fala de pagar a parcela, porque muitas vezes não adianta você querer fazer o consórcio por impulso, sem entender como funciona, e de repente você pagar a primeira, segunda, terceira, que às vezes a gente escuta muito isso. Ah, consórcio. Outro dia eu conversando com um amigo que falou, pô, Rafa, eu tô há 1 ano pagando consórcio de carro. E, cara, tá difícil para ser contemplado. Eu falei assim, tá, mas você tá pagando em dia? Aí você pode até falar um pouquinho mais disso, Rafa, porque se a pessoa não paga em dia, ela não participa. Então não é que o consórcio não está te contemplando. Você não está pagando em dia, não está participando do sorteio. Correto? Correto. Eu falo que todo consórcio é bom, mas na Shalom nós vendemos consórcios com uma estratégia específica para cada consorciado. Então, Para cada perfil. Para cada empresário, pessoa física. Exatamente. Eu até atendi um cliente recentemente e ele até pediu uma tabela, né? Às vezes é comum, o cliente, manda uma tabela para mim. Sim. E eu falo, eu não tenho tabela. Eu até brinco. Na verdade, a gente acaba tendo uma tabela. Sim. Mas se eu mando uma tabela para o cliente, eu vou mandar um produto que todos têm. Ou seja, é um consórcio sem nenhuma estratégia. Sim. Não que seja ruim, mas um consórcio com a estratégia certa, né, entendendo o que o cliente quer, o que ele pode pagar de parcela, se tem ou não um lance, montando a estratégia certa. O melhor grupo. Então o consórcio ele fica imbatível. Ele serve tanto para compra de bens, né, o cliente que paga aluguel. Tem uma pesquisa aí que 80% da população paga aluguel. Então, falando só desses 80%, por que essa pessoa ainda não comprou imóvel? Vai pagar aluguel até quando? Às vezes já está ali pagando. Às vezes a gente vai em empresa, que a empresa, o fundador foi o pai, já passou, já está na nova geração, e o filho está pagando aluguel ainda. E nós estamos falando de 40 anos, né? 30, 40 anos pagando aluguel. Se ela tivesse feito lá atrás, há 10, 15 anos atrás... Já tinha quitado o consórcio, já tinha comprado imóvel, já tinha quitado. Então, a melhor forma, a melhor época de fazer o consórcio é 4 anos atrás. Se você não fez há 4 anos atrás, a segunda melhor época é agora. E o tempo está passando, né? O tempo está passando. Então as pessoas não se programam sempre, o mês que vem eu entro no consórcio. O mês que vem eu entro no consórcio. A gente vai passando 1 ano, 2 anos. Então, assim, tem que se programar. O consórcio, ele é uma excelente forma até mesmo para guardar dinheiro. Hoje nós temos muitos brasileiros aí que têm uma dificuldade gigantesca de guardar dinheiro. O consórcio, ele é uma boa alternativa para isso. Porque o consórcio tem um boleto, você vai pagando o teu boleto ali mensalmente e você juntou o seu dinheiro. Tá guardando, tá participando de sorteio, lance todo mês. Claro que é importante fazer uma parcela que caiba no teu bolso. Apertar um pouquinho faz parte. Ninguém compra um imóvel, um carro, um caminhão sem se apertar um pouquinho. Né? Sem sacrifício. Então tem que se apertar um pouco, mas tem que ser aquele valor de parcela que você sabe que todo mês você vai estar pagando ela. Aliás, não é nem pagando, você vai estar investindo. Porque o boleto do consórcio é o único boleto que você paga para você mesmo. Verdade, você paga para voltar. Você paga o boleto e o dinheiro volta para você. É o único. Se você pegar todos os boletos que você paga, nenhum dinheiro vai voltar. O boleto do consórcio é o único que vai voltar para você. Já parou para pensar, o boleto do aluguel, o boleto do telefone, né? Então, assim, eu mesmo, eu pago aluguel, eu tenho um consórcio. Então, é aquilo que você falou, se tivesse feito o consórcio há 5 anos atrás, provavelmente já teria quitado e já feito outro consórcio, já pensando em um segundo patrimônio. Exatamente. Mas nunca é tarde. O importante é que você fez, entendeu, fez o teu consórcio e no momento certo você vai ser contemplado, vai comprar a tua casa, né? Vai ter o teu porto seguro ali e não vai pagar aluguel nunca mais na vida. Legal. Pessoal, esse bate-papo é para que você conheça mais a fundo a Shalom Consórcios, conheça quais as administradoras que nós trabalhamos e também a pessoa do CEO e diretor Rafael Passo. Por quê? Porque quando você vê que quem está à frente da empresa não é só os funcionários, mas no caso do Rafael, que ele está sempre presente, é legal, porque isso passa credibilidade, isso passa confiança,
né, Rafa? E assim, você entrando em contato, você pode sim ir lá tomar um café e conhecer pessoalmente. É o que a gente fala. A gente está sempre assim, acessível, muitas vezes não disponível, porque são várias reuniões no dia. Agora, Rafa, vamos voltar falando sobre o tema do aluguel. Acho que que você falou que 80% dos brasileiros, eles estão ali no aluguel, pagando aluguel, às vezes estão se apertando, fica esperando um melhor momento. E numa outra reunião nossa, nós estávamos conversando que hoje, quando a gente cria as nossas campanhas e as pessoas chegam, muitas vezes ela vê a informação e acha que é financiamento, certo? E aí a gente vai explicar o consórcio. O que você tem a dizer para esse tipo de perfil de cliente, que muitas vezes ele não entendeu ainda a magia do consórcio? E quando eu digo a magia do consórcio, é você poupar, pagar um boleto que vai voltar esse dinheiro para você e a qualquer momento você pode ser contemplado, desde que você esteja com as parcelas em dias. E lembrando que a Shalom sempre vai montar a melhor estratégia e o melhor plano para esse cliente, correto? Correto. Pega hoje um cliente que paga aluguel, quais são as formas que esse cliente tem de sair do aluguel? Apenas 3. Ou ele vai comprar um imóvel à vista, opção 1, ou ele vai financiar, opção 2, ou vai fazer um consórcio. Ou compra a ideia de pagar aluguel o resto da vida. Né? 4 opções, digamos assim. Pagar aluguel o resto da vida, ninguém quer isso. Correto? Você vai deixar uma herança pro teu filho, ele vai ver o pai dele ali pagando aluguel, ele vai achar que é natural e ele não vai se preocupar em comprar um imóvel. Ou seja, é um círculo vicioso, onde as pessoas se acomodam, né, com aquela parcela do aluguel e não prospera. Tá pagando aluguel ali 5 anos, 10 anos, 20 anos, empresas há muitos anos pagando aluguel e não tomam uma iniciativa, não buscam informação para sair desse aluguel. Aí acaba pagando aí muitos anos de aluguel e acaba não tendo aí um patrimônio. Quando a gente vai para comprar à vista, a gente sabe que é a forma mais difícil que tem. Tem que juntar todo o recurso, a pessoa está juntando dinheiro ali no banco, só que o valor dos imóveis estão aumentando ao longo dos anos e aqueles juros que você vai ganhar, independente de qual seja o investimento, não vai acompanhar a valorização natural dos imóveis. Perde o poder de compra, então. Perde o poder de compra. Então, assim, vou comprar à vista. É a forma mais difícil que tem. Por mais que a pessoa seja muito organizada, o que rende de juros, né, no valor aplicado não vai acompanhar a valorização dos imóveis. Então, ok, à vista não vou comprar. Existe o financiamento e o consórcio. Financiamento hoje tem que ter 30% de entrada. Então, se a pessoa vai financiar o imóvel, vamos colocar de R$500 mil, se não tiver 150 mil de entrada, não consegue financiar. Por mais que tenha esses 150 mil reais, os juros é muito alto. Imagina que a pessoa vai financiar 350 mil, né? Um imóvel de 500, por exemplo, vai dar 150 mil reais de entrada para financiar 350. Esses 350 mil, no mínimo, triplica. No mínimo. Então, esse imóvel vai para mais de R$1 milhão, fora o valor de entrada. Se a pessoa não tem entrada, qual a opção? Fazer um consórcio. Vai pagando uma parcela, claro que a gente vai montar uma estratégia certa para cada consociado, a pessoa vai pagando a parcela e pode ser contemplada a qualquer momento. Contemplou, você já vai comprar o teu imóvel e automaticamente sair do aluguel. Eu tenho os 30% para dar de entrada no financiamento. Ótimo, você pega esse 30% e oferta de lance no consórcio. Aí nós vamos analisar o grupo certo, a administradora certa que melhor vai atender a sua necessidade e a gente vai ofertar um lance para poder estar antecipando essa contemplação. Ou seja, com toda uma estratégia, você consegue realmente trazer esse benefício para o cliente. Olha, vou dar um depoimento meu, Rafa. Vou dar um depoimento. Eu lembro que uma vez, em uma das nossas reuniões, o Rafa achou para mim, o que te impede de fechar o consórcio? Eu estava acomodado, para falar a verdade. Inclusive, foi até que ele falou, vai ficar pagando aluguel até quando? Foi quando ele chegou para mim, olha, tem aqui um crédito de 700 mil. Eu lembro que era um grupo novo, né? Um grupo que, na verdade, já estava em andamento, que você tinha uma estratégia, né? Que depois a gente pode até falar um pouquinho disso. Um crédito de 700 mil, com uma parcela, falou, nossa, essa parcela aqui vai quase 4.500 reais. Eu falei, não, você vai pagar apenas 1.800 e pouquinho. Como já faz algum tempo que eu estou pagando, né? Teve um pequeno reajuste. E eu falei, não, quer saber? Vamos fazer. E aí a gente montou um planejamento, né, com lance, também a questão do plano fidelidade, que a gente tem mais de uma modalidade de contemplação, para que essa contemplação seja planejada com a estratégia, aí para uns 30, 32 meses, que para mim está tudo bem, porque está dentro do meu orçamento e está no meu planejamento. Então, olha só, quando você tem a estratégia, o planejamento e caixa no teu orçamento, você faz o consórcio com tranquilidade, né?
Então, assim, é um depoimento meu aqui para você, Rafa, porque, assim, não me arrependo em nenhum momento. Mesmo porque eu já vi amigos meus que fecharam cotas com o Rafa, né? E na parcela de número 12, parcela de número 24, na primeira parcela, esse aí foi muito sortudo, no primeiro mês foi contemplado, né? E créditos altos, crédito de 500 mil, 200 mil, né, para carro, 80 mil para carro. Então, o consórcio, existe ainda um preconceito das pessoas que falam mal do consórcio é porque não conhecem o consórcio. E o mais engraçado, Rafa, que eu já vi isso, presenciei. Quem fala mal do consórcio, geralmente é aquele que nunca fez. Ou, eu vi alguém falar que o consórcio é legal. Você já passou por isso também? Exatamente. Quem Nessa fala mal de situação? consórcio é porque não tem informação, essa é a realidade. De repente não é nem maldade da pessoa, Sim. mas ela não busca informação e de repente ela ouviu alguém falar alguma coisa no passado, que fez o consórcio e não deu certo, e fica com isso na cabeça e não busca informação. Apesar que hoje tem mudado muito A mentalidade. essa mentalidade, né? Hoje. Tanto é que os grandes empresários, Thiago Nigo, né? A gente estava até comentando antes, comprou, né, Márcio? Tá falando da mansão de mais de 40 milhões e o cara investe em consórcio. Pablo Marçal. O Gustavo Lima agora montou também uma empresa de consórcio, você está acompanhando. Depois vocês procurem, Gustavo Lima montou se no consórcio não fosse bom, esses grandes players do mercado não estariam investindo ou abrindo empresas, né, como administradoras. E aí, Rafa, conta um pouquinho dessa estratégia aí que você montou para mim, que era de ter o lance normal, ter o por sorteio, né? Por lance e o fidelidade, que tem uma estratégia que você aplica para quem quer sair do imóvel, para quem quer sair do aluguel. O primeiro passo para quem quer sair do aluguel, a primeira estratégia, que é uma estratégia muito bem válida, é a gente trabalhar com a meia parcela. Então, no teu caso, Sim. né? A tua parcela ali para um crédito de 700 mil reais, ela já está 3.800, mais ou menos, que é a parcela cheia. Uhum. Então, o que nós fizemos? Em primeiro passo, a gente trouxe isso para meia parcela. Ou seja, você tem a oportunidade de estar pagando o teu aluguel, você vai pagar somente a metade do consórcio até a contemplação. No momento da contemplação, claro que vai vir para a parcela cheia. Sim. Vai ser feito o recálculo e você vai passar a pagar 100% do teu consórcio. Só que você só vai pagar 100% do teu consórcio quando automaticamente você já eliminar o aluguel. Então você tira o custo do aluguel e passa a pagar a parcela do imóvel que é seu, tá no teu nome e que um dia vai acabar, tá? Você está participando do sorteio, todo o consórcio tem a modalidade de sorteio, foi contemplado no primeiro mês. Todos os meses, em todos os grupos, alguém é contemplado no primeiro mês. Sim, é verdade. Uhum. É. Todos os meses, em todos os grupos, alguém é contemplado no primeiro mês. Então, outra coisa, quando a gente fala de sorteio, dá a entender, o consórcio é sorteio, então eu vou participar com o Brasil inteiro, todo mundo que está no consórcio vai estar concorrendo Boa. a esse sorteio. E não é assim. Quando a gente fala de sorteio, é dentre aquele grupo específico. Exato. Boa essa resposta aí. Né? Eu vou pegar... esse mito mesmo. Exato. Eu vou pegar, por exemplo, uma administradora que eu trabalho, o Itaú. Deve ter 300 grupos de imóvel, aproximadamente. Ou seja, vai ser uma carta contemplada por sorteio em cada um dos grupos. Cada um dos grupos. Perfeito. Então, é uma contemplação por grupo. Você vai estar participando do sorteio só entre as pessoas do seu grupo. E o que é legal? Todo mês que passa, a realidade é que vai aumentando a probabilidade de contemplação. Por quê? Nós temos aí, teve um mês, você participou do sorteio. Nesse mês, teve lá uma carta contemplada por sorteio, 3 por lance, por exemplo, contemplado 4 cartas. Uhum. Essas 4 cartas que foram contempladas, elas não participam de novo no mês seguinte. Elas já estão fora do sorteio. Ou seja, cada mês que vai passando, vai diminuindo a quantidade de participantes concorrendo a essa modalidade. Sim, perfeito. Aí a gente vai tirar também as pessoas que pagam a parcela em atraso. Uhum. Né, que não tem o acompanhamento da Shalom. Essa pessoa pagou em atraso, naquele mês, está fora do sorteio. Então não é nada tão difícil assim de estar contemplando. E pegando esse gancho que o Rafael falou, outro dia eu estava vendo uma pesquisa que saiu até pelo Bacen, que a média das pessoas que, veja só, tá? Elas ficam inadimplentes naquele primeiro momento do mês. Então, vamos supor, tinha que pagar a parcela no dia 10, que até o Rafael fala pra gente, olha, não deixe de pagar a parcela certinha, porque vai que naquele mês é para você ser contemplado e aí você perde ali o sorteio, né? E então, o que acontece? Muitas pessoas deixam de pagar no dia 10, pagam no dia 11. Então, ou seja, ela não participa do sorteio porque ela não pagou em dia, né? Então, por isso que vai fazendo o quê? Se
lá no Bacen, eu vi uma estatística que fala que em média de 30% a 35% das pessoas do consórcio que não tem um consultor ali que acompanha, acaba ficando sem pagar. Ou seja, num grupo de 1.000 pessoas, se 35% ficarem inadimplentes, ou seja, você tá concorrendo com 650, né? Então, assim, como essas informações são importantes, até para quebrar e desmistificar essa questão, é o sorteio, demora, não tem estratégia. Então, quando você me apresentou aquilo, isso também foi uma chave que mudou na minha cabeça, que eu não tinha essa concepção, né? Não tinha essa informação. Você está duvidando? Clica, procura aí lá no Google, dá um Google, você vai ver essa informação, que ela é muito válida e importante, né? Mas continua, então, a pessoa que foi contemplada naquele mês, ela sai, e aí a gente continua no próximo mês. E aí eu lembro que quando você montou a estratégia para mim, que não é só o sorteio, tem outras modalidades ali também, né? Para você ajudar na contemplação. Exatamente. Depende muito da estratégia, cada caso é um caso, né? No teu caso específico, a gente detectou que a HS era a melhor administradora, que ia atender melhor ali a tua demanda. Então, nós fizemos um consórcio com várias estratégias no mesmo plano. A primeira delas, como já falamos, é a meia parcela. Então, a gente trouxe uma parcela ali de 3.800 para 1.900 aproximadamente. Então, ajuda bastante, né? Para pagar até contemplar junto com o aluguel. Aí nós temos a modalidade do lance fixo. O que é um lance fixo? Ele é um lance já pré-fixado, é um lance de apenas 29%, onde todo mundo tem condições e oportunidade de ser contemplado apenas com 29%. E se você não tiver os 29%, você também pode participar dessa modalidade. Tem que entrar em contato conosco aqui, a gente detalha um pouco melhor. Já aproveita então, já segue o canal, link aqui embaixo passando, tá? Não perca tempo não, fale com um dos nossos consultores, né? Ou, quem sabe, de repente, até o Rafa vai fazer o atendimento para você, né, Rafa? Sim, com certeza. Tendo oportunidade, vai ser um prazer atendê-lo. E temos também o lance fidelidade, que esse é um diferencial muito grande. O lance fidelidade, ele é uma modalidade de contemplação onde só vão participar os clientes que estiverem com as últimas 6 parcelas em dia. Perfeito. Então, isso reduz demais o número de cotas que estão participando dessa modalidade específica de contemplação. Por quê? O cliente ele tem que pagar 6 parcelas rigorosamente em dia para, a partir daí, começar a participar do lance fidelidade. E a partir daí começa a participar todos os meses. Não atrasando a parcela, a tua contemplação vai acontecer mais rápido. O que é legal desse lance? Se a pessoa atrasar um único dia, começou a participar do lance fidelidade, em um único dia atrasou a parcela, nessa modalidade específica vai ter que voltar, pagar mais 6 parcelas em dia para poder voltar a participar desse lance fidelidade. Perfeito. Então é uma estratégia maravilhosa onde você não vai gastar dinheiro. Eu vou te explicar melhor quando você entrar em contato conosco. Você não vai pôr nenhum dinheiro como lance. Você só vai estar pagando a tua parcela em dia para que eu possa trabalhar a tua contemplação. E olha, eu vou te falar uma coisa de primeira mão que eu nem comentei contigo. Lá no condomínio que a gente mora, tem uma casa que o proprietário ali quer vender, casa com energia fotovoltaica e tudo mais, e ele fez uma proposta, porque a gente tinha feito uma proposta para ele, e ele falou assim, olha, faz o seguinte, vocês me alugam a casa, se vocês gostarem, o aluguel é um pouquinho mais alto da casa onde eu tô, mas a gente vai fazer com uma promessa de compra. Então, assim, se ele for, a gente quer comprar a casa, então, assim, essa casa que a gente provavelmente vai mudar, é uma casa que foi reformada inteira, então tem energia fotovoltaica, ar-condicionado em todo. Cara, tá maravilhosa a casa. O que vai acontecer? Eu vou pagar um pouquinho mais ali no meu aluguel. Graças à meia parcela, eu consigo pagar o aluguel e ir para essa casa. E se ele for contemplado pelo sorteio, lindo, porque eu vou pegar o valor, vou quitar e ainda vai me sobrar 200 mil. Se eu for contemplado pelo fidelidade ou pelo o lance, o que acontece? Dá o valor exato para fechar a casa. Então, assim, quando você montou essa estratégia e eu fui abrindo a cabeça e mostrando essas oportunidades, para mim, nessa estratégia da HS, que é a meia parcela, para mim foi fundamental para ter essa tomada de decisão, né? Então, recomendo que se você está com dúvida, não perca tempo. Entre em contato, tem o telefone passando aqui, tem o site também. Entre em contato e fale com nossos consultores. E a gente está falando aqui de 700 mil, né? Mas isso em outros valores, né? Não é só 700 mil. Sim, em cima de uma única carta, nós temos créditos que partem de 100 mil reais, é o crédito mínimo do consórcio, Sim. e nós temos créditos únicos de até 2 milhões de reais. Legal. Até 2 milhões. O empresário que precisa de uma carta mais
uma carta maior, então Ele em pode vez de fazer fazer- unificação, ele pega Ele uma pode única fazer carta. 2 milhões em cima de uma única Uma carta. carta. Agora, se o cliente quiser comprar um imóvel acima de 2 milhões, nós também temos estratégia para isso. Tá? Certo. No consórcio é possível fazer junção de cartas. Ou seja, o cliente ele quer comprar um imóvel de 4 milhões. Nós podemos fazer 2 cartas de 200 mil. Eu tenho estratégia para contemplar as duas juntas. Tá? Que é a questão da numeração, Uhum. cadastrar na sequência. Então a gente tem a oportunidade de contemplar as duas cartas juntas. O cliente ele vai pegar a somatória dos dois valores, né? 2 cartas de 2 milhões, junta as duas cartas, chama-se junção de cotas, e esse consorciado vai comprar esse imóvel de 4 milhões. Ou 6 milhões, ou 8 Sim, milhões. mas aí no caso a carta de 2 milhões não tem meia parcela, é parcela cheia. Tem a meia Tem a meia parcela. Mas quanto que sai então uma meia parcela de Tem a meia parcela. Já faz a continha pra E nós aí. detalhe, agora nós temos grupo com carta única de 2 milhões, com prazo de 240 meses. Aumentou o prazo. Aumentou o prazo, fica uma parcela extremamente reduzida. Vamos fazer o A cálculo minha aqui. cota não dá pra subir pra Pra 2 milhões, não. Não, pra 1 milhão. Dá para até 900 mil, dá para subir tua Minha carta. carta Tua carta vai até Olha. 900. Isso, se você quiser fazer Não, uma pode fazer um alteração upgrade nela. no teu consórcio Olha, é que legal, possível. legal. Mais uma novidade, né? O nosso host está aqui acompanhando com a gente aqui. Ele também é investidor de consórcio. O Márcio vende carta, né? É. O Márcio gosta de... O Márcio gosta tanto de carta que ele tem 3 cartas e todo cliente que ele visita, ou amigo parceiro, ele fala do consórcio. Ele acaba sendo aquele amigo indicador, né? Ele Isso. indica o consórcio e ainda ganha também, né, Márcio? Olha só. Ó, olha só que maravilha. Uma carta de 2 milhões de reais entra pagando apenas a metade da parcela até a contemplação, dá uma parcela de apenas 5.166. 5.166. 2 milhões de reais. Agora, eu quero trazer à luz, porque o consórcio, quando você é contemplado, a administradora ela não vai te dar um imóvel. Você tem uma carta de crédito. Essa carta de crédito nada mais é do que dinheiro à vista. Carta de crédito no dia da escritura, é feito o pagamento para o vendedor do imóvel. Então, você tem o poder de negociar esse imóvel. Você vai pegar uma imobiliária. Tem imóveis lá que estão há 2 anos, 3 anos e não vendeu. Imagina um proprietário que tem lá um imóvel avaliado, por exemplo, em 350 mil reais. O imóvel vale 350 mil. Está 2 anos à venda e não vende. Aí você contempla uma carta de 300. Você faz a proposta. Ó, o imóvel vale 350 mil, eu tenho 300 mil para te pagar, só que é à vista. Exato. Compra o imóvel? Não. Compra. O dinheiro na mão é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, o consórcio ele te dá essa oportunidade. Além de você não estar pagando juros ao longo do prazo, claro que tem a taxa de administração, mas quando você é contemplado, você acaba recuperando grande parte dessa taxa de administração, que ela é diluída ao longo de todo o prazo, na compra do imóvel. Pega hoje um consórcio na média aí de 20% de taxa, para a gente fazer conta redonda. Ou seja, um consórcio de 300 mil reais, ele vai sair por 360, dividido em 200 meses. Tá? Tem 60 mil de taxa de administração. Se você pega 300 mil reais e consegue comprar um imóvel de 350, negociando à vista, você ganhou 50 mil na compra, não é isso? Você está pagando 60 mil de taxa ao longo do prazo, ou seja, você vai ter um consórcio com custo de 10 mil reais. Ou seja, você fez uma jogada ali, você já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Você teve lá 80% aproximadamente aí de ganho na taxa, né? Isso na compra do imóvel, comprando o imóvel por um valor menor. Entendi. Rafa, agora vamos falar das administradoras. Hoje você trabalha com os grandes bancos e outros administradores. É importante frisar isso, porque quando você, cliente, ouvir falar da Shalom, ou quando você cair numa... Até a gente vai falar nisso que a gente estava comentando antes, que quando, por exemplo, o cliente ele clica num dos nossos anúncios, ele vai, né, pro nosso atendimento, muitas vezes a gente liga para o cliente e ele muitas vezes nos ignora, né? E, na verdade, os consultores, até no seu treinamento que eu acompanhei, você falando, né, que se o cliente viu o anúncio, clicou, realmente ele quer que o nosso consultor entre em contato para lhe oferecer a melhor oportunidade do mercado. E nós temos várias oportunidades, né? Então, assim, o que você tem para dizer para o cliente? Porque dá a impressão que nós estamos perturbando ele, mas não é. Na verdade, se ele deixou o contato é porque ele realmente ele falou, ó, pode me ligar, eu preciso de uma solução. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e das soluções que a gente pode trazer das administradoras. Hoje o que eu tenho visto, né, e é pura realidade, que o tempo está sendo
um ativo aí muito escasso, né? A gente começa a trabalhar cedo, a hora que vai ver já deu meio-dia, deu horário do almoço, Acabou você o dia. almoçou, a hora que tá vendo acabou o dia. Então, assim, a gente entende que tá corrido para todo mundo, tá todo mundo trabalhando, tem a correria do trabalho, tem os filhos na escola, tem outros compromissos, academia. Então, o mundo tá muito dinâmico. Só que é um assunto de muita importância você comprar o teu imóvel. É um assunto de muita importância você ter a oportunidade de comprar um carro sem pagar dois, pagando só o teu. Então, a gente não vai, para a gente fazer uma explanação, entender o teu caso, montar uma estrutura para que você possa entrar no consórcio, que você tenha uma possibilidade de contemplação mais rápida, a gente vai levar alguns minutos. Então, são alguns minutos que vai mudar a vida da pessoa. Sim, não só mudar, mas vai abrir a cabeça dela para outras oportunidades, né? Como, por exemplo, de repente a pessoa, ela achava que o consórcio era só para sorteio, ela entende que tem outras modalidades, como você falou, e numa dessas ela fala, nossa, isso me interessa. Ela não sabia que tinha minha parcela, poxa, eu não tenho condições, né, de pagar uma parcela de 2.000, mas 900 cabe dentro do meu orçamento, né? Outra coisa, a gente tem muitas pessoas aí CLT, né, que trabalham há muitos anos e tem o valor do fundo de garantia que está lá parado, rendendo quase nada. Sim. Tá rendendo quase nada. Você tem um fundo de garantia parado. Você sabia que você pode pegar o teu fundo de garantia e ofertar de lance num consórcio imobiliário? Ou seja, já deu outra luz para a pessoa, porque se ela falar, não tenho dinheiro guardado, mas tem, se ela é CLT, ela tem o dinheiro guardado no FT. Tem, ué, as pessoas garantia. trabalham, tem lá 60 mil, 70, 100 de fundo de garantia. Um dinheiro que quase não rende nada. A última vez que eu vi o FGTS, ele rende 3% ao ano. Ou seja, ele rende abaixo da inflação. Você está com dinheiro lá, você está perdendo dinheiro no fundo de garantia. Tá? A inflação está comendo aquele pouquinho que tá valorizando tá aí mês a mês. Então, poxa, o fundo de garantia está lá, entra no consórcio, você vai fazendo a tua programação, vai juntando dinheiro, vai investindo ali na parcela e a gente vai ofertando o teu fundo de garantia como lance. No momento da contemplação, você vai usar o fundo de garantia, que é um dinheiro que está parado, para poder adquirir o teu imóvel e sair do aluguel de uma vez por todas. E as administradoras, Rafa? Fala pra gente quais as maiores administradoras que você trabalha hoje. Hoje eu trabalho com 7 administradoras, parceiras. Hoje 7 grandes parceiras. O telefone ligando é cliente querendo agendamento. E pior que é mesmo. Ele não para. Nós trabalhamos com 7 administradoras, tá? Trabalhamos com 4 grandes bancos, entre eles Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que agora tem o nome de CNP, e o Santander. Trabalhamos com esses 4 bancos e mais 3 administradoras independentes. A HS, que se não for a maior, é uma das maiores administradoras do país. Trabalhamos com a Remasa, que é simplesmente a pioneira, a mais antiga do mercado. E agora nós temos uma parceria com o Consórcio Roma, que é um consórcio que está em expansão, é o consórcio que mais está crescendo no mercado. Legal. É um consórcio maravilhoso para aquisição de carro. Tá? O Consórcio Roma, para você ter uma ideia, tudo que eu estou vendendo de carro eu estou contemplando. Legal. Com uma estratégia específica. Certo. Está ofertando o lance do crédito, mais um pouco de recurso. A gente até fez uma campanha 50-20, né? Então, assim, eu estou contemplei um cliente agora no primeiro mês para carro, então estou contemplando muitas cartas de carro através do Consórcio Roma. Então, a gente vai identificar qual administradora vai atender melhor a tua necessidade. Isso é legal. Por isso que é importante a pessoa, Rafa, ela tem que entender que ter um consultor especializado em consórcio é diferente do gerente do banco. Não desmerecendo o gerente do banco, né? Mas a esteira de produtos que hoje você tem é totalmente diferente, por exemplo, de um gerente lá do Itaú, por exemplo. Ele não tem acesso a essa esteira enorme que você tem devido ao leque também das outras administradoras, correto? Sim, e também não tem o conhecimento necessário, porque o gerente do banco, ele vende muitos produtos. E acaba não sendo especialista em nenhum. O gerente do banco, ele vende o financiamento, que é o principal produto dele. Aí tem consórcio, tem seguro, tem capitalização, tem renda fixa, tem renda variável, entre outros produtos. Então o gerente ele entende um pouquinho de cada um deles, mas não é especialista em nenhum. Eu acho que eu contei num podcast anterior, né? Eu atendi uma cliente que ela tinha feito o consórcio do Itaú no banco. E o consórcio do Itaú é um baita de um consórcio, ele é maravilhoso. Sim. Só que a cliente falou, eu comprei um consórcio no Itaú, que eu vou comprar o terreno e vou construir.
Eu falei, você não vai comprar o terreno e construir, porque o Itaú não permite. Cada administradora tem as suas próprias regras. Então, no Itaú, ele é um ótimo consórcio, mas, por exemplo, o Itaú ele não permite que com uma única carta de crédito o cliente compre o terreno e construa. Outras administradoras permitem isso. O Itaú, ou você compra o terreno, ou caso você já tenha um terreno quitado, você pode usar a carta de crédito para construir nesse terreno, mas não fazer as duas coisas juntas. E ela falou, poxa, não é possível que a gerente me enganou. Aí a questão é, a gerente enganou? Talvez não enganou, talvez faltou conhecimento para o gerente dos detalhes ali do consórcio. Pode ser que tenha enganado? Talvez sim. Mas eu acredito que de repente vendeu ali e não tem informação. Só que o cliente foi prejudicado, porque o cliente não vai conseguir comprar o terreno e construir com a mesma carta. Não vai conseguir. Imagina o cliente pagando um consórcio desse, sem estratégia nenhuma, foi lá no banco, tá pagando a parcela. Aí é contemplar depois de 5, 6 anos. A hora que vem a realização do sonho, que a pessoa quer construir, é o sonho da vida dela, o banco fala, você não pode construir e comprar o terreno. Ou você faz um ou você faz outro. Ou seja, aquele sonho acaba virando um pesadelo. Por quê? Porque não fez com um especialista. Não teve a orientação certa. Então, na Shalom, você vai ter a orientação certa. Nós vamos identificar o plano que vai atender perfeitamente a sua demanda. Inclusive, tem várias estratégias que o Rafael, ao longo aí dos outros podcasts, ele apresentou. Então, se você quer saber mais, aproveita para seguir esse canal. E lá aqui no nosso próprio canal da Shalom, você vai ver que tem outros vídeos onde a gente fala sobre estratégia. Tem estratégia 10x, tem estratégia de você, que inclusive você falou agora da 50-20. Você podia também falar um pouco disso, né? Então, antes do Rafael começar a falar, aproveita para seguir, compartilha com algum amigo seu que precisa desse conhecimento, dessa informação. E se você também achar interessante, e eu tenho certeza que você vai gostar, entre em contato para falar com um dos nossos consultores e, de repente, sair já do seu aluguel, realizar o sonho de trocar, né, o seu carro. Ou, de repente, você que é empresário, fazer a carta de 2 milhões, fazer trocar a frota, ou investir numa frota nova, enfim. Voltando aqui, então, Rafael, fala para mim essa estratégia aí da Roma. Bem legal essa estratégia. Inclusive, eu tive 2 cotas contempladas hoje? Na Assembleia da Roma. 2 clientes diferentes. Que legal. Tá? Qual é essa estratégia? Eu vou explicar numa forma fácil de se entender. No consórcio Roma, nós podemos ofertar até 50% de lance da própria carta. Tá, então se eu tenho uma carta de 100 mil, por exemplo. Um exemplo, você quer comprar um carro de 100 mil. Perfeito. Tá? Você quer comprar um carro de 100 mil, essa é a tua intenção. O que eu faço no consórcio Roma? Eu faço um crédito para você de 200 mil, nós fazemos o crédito dobrado. Sim. E desses 200 mil, nós vamos disponibilizar 50% para ofertar de lance. Ou seja, você tem um consórcio de 200 mil, no começo a parcela é calculada em cima de 200 mil, então até contemplar tem que aguentar pagar uma parcela maior. Sim. Nós ofertamos 50% de lance do próprio consórcio e mais 15% do bolso. O grupo estava contemplando com 70%, né? O cliente ofertava 50% de lance da carta do consórcio, mais 20% em dinheiro. Esse lance já caiu para 15%. Eu contemplei 2 cartas hoje, onde o cliente vai dar apenas 15% de lance. Perfeito. Ou seja, então você consegue montar uma estratégia que beneficia para ser contemplado e, é claro, na hora que foi contemplado, a parcela ela muda porque... Ela reduz. No momento da contemplação, ela reduz. Então, até a contemplação, você vai pagar uma parcela dobrada, porém está amortizando. Então, a hora que é feito o recálculo, essa parcela dobrada é como se tivesse pagado 2 meses ali. Entendi, ele de uma forma rápida, não é que você não está pagando nada mais. Tudo que você está pagando no consórcio, ele está amortizando no teu plano. No momento da contemplação, a gente vai ofertar 100%, 100 mil reais, né, no caso, 50%, nesse exemplo de um carro de 200 mil para pegar um de 100. Então, esses 100 mil reais vai ser abatido em parcelas e o lance pago também. Esses 15% hoje, que já é o suficiente para a gente contemplar uma carta, ele vai ser tudo abatido em parcelas. Então, depois a tua parcela vai ser calculada em cima de 35% do valor do bem, porque os outros 65% ele já foi abatido no valor da parcela. Oh, que legal, hein? Bacana essa estratégia. Rafa, agora, voltando a falar do consórcio tradicional, e aí eu te pergunto, né, que a gente tem nas conversas, falando até com alguns clientes. Hoje, a Shalom tem vários clientes contemplados, clientes satisfeitos. O cliente que ele é contemplado, e às vezes fala, nossa, eu nem estava esperando ser contemplado, não quero usar a carta. O que pode ser feito com essa carta? Que traz uma rentabilidade boa para ele, que você tinha dito para mim sobre
que chega até 5.000%, dependendo em que momento ele foi contemplado. Eu fui contemplado, não quero usar a carta, vou ficar pagando, vou deixar ela parada lá? Qual que é a estratégia que a Shalom faz que já põe dinheiro no bolso do cliente? Apesar que com a Selic alta, até deixar o consórcio parado é uma boa estratégia. Tá Eu bom. vou explicar melhor, né? Tá. No momento da contemplação, você tem algumas oportunidades para poder estar se alavancando ou tendo rentabilidade através do teu consórcio. E isso é legal no consórcio, né, Evan? Normal. No Tudo que mercado financeiro. tudo que é feito dentro da Shalom está no contrato. A gente não faz uma vírgula, nada que não esteja no Sim, contrato mas de adesão. Mas eu digo assim, na lei brasileira está dentro também da... Normal. Normal. Um consórcio ele é um ativo seu. Assim como uma ação, como alguma. É um ativo. Uhum. Esse ativo ele valoriza e esse ativo pode ser vendido. Legal. Tá? É um ativo como qualquer um outro. Então, no momento da contemplação, o cliente tem algumas formas de lucrar através do consórcio. Uma delas é vender a carta contemplada. Principalmente quando o consórcio é contemplado no começo, a rentabilidade da venda dessa carta contemplada é gigantesca. Isso pode chegar a lucros de 5.000% em cima do capital investido. Então imagina, um consórcio de 500 mil. A parcela inicial na meia parcela, ela é um pouquinho menos de 1.400, dá 1.397,50. Imagina o cliente foi ali, pagou 10 parcelas e contemplou uma carta dessa. Investiu ali próximo a 14 mil reais. Uma carta de 500 mil reais, se o cliente quiser vender ela, a gente vai vender ela por 100 mil rápido. Imagina, o cliente pagou 10 parcelas, 14 mil reais pago, vende a carta por 100 mil reais. Imagina o tamanho do lucro que teve uma carta dessa. Ela multiplicou por 6 vezes, fazendo de cabeça aqui, Claro. 6 vezes aí o valor do capital investido. E lembrando que quando o cliente vende a carta, você não tem mais parcela. Você vendeu a carta, quem comprou o teu consórcio é quem vai usar o crédito e, obviamente, vai pagar as parcelas dali para frente. O cliente ele foi lá, lucrou esses 100 mil reais, o dinheiro é dele, não tem mais parcela para pagar, faz um outro consórcio. Então, a primeira opção é vender a carta contemplada. Uma segunda opção, que é a mais antiga, né, seria o quê? Você comprar um imóvel e alugar ele. Com o dinheiro do aluguel, você começar a pagar parcela. Então, você, a partir do momento da contemplação, você vai ter um imóvel que não tem mais custo, aonde o próprio inquilino vai pagando a parcela para você. No final do plano, você tem o imóvel mais a valorização do imóvel. Você pagou 500 mil no imóvel hoje, quando você quitar o consórcio, ele já teve a valorização. Está valendo lá 700, 800 ou até mais, dependendo de como vai ser aí os próximos anos. Então você tem a rentabilidade do imóvel e para, entre aspas, de pagar o aluguel. É uma segunda possibilidade. Existe uma terceira possibilidade que está muito bem aceita hoje, que é o quê? Deixar o consórcio parado. 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 Paga a parcela. O que é isso? Porque quando você é contemplado no consórcio, esse consórcio ele vai render Selic. Como a Selic está 13,25 ao ano, é uma excelente estratégia. Imagina, você tem um consórcio de 500 mil reais. Depois de contemplado, a tua parcela vai para aproximadamente ali 2.900 de parcela. Um consórcio de 500 mil. Agora vamos fazer uma conta rápida. 500 mil reais, a Selic está 13,25%. Se eu pegar isso aqui e dividir por 12, o teu consórcio ele vai render 5.520 reais por mês. Ou seja, ele está rendendo mais do que a parcela que você está pagando. E lembrando que você não tem os 500 mil pagos, você está pagando só a parcela. Mas é exatamente isso que eu ia falar, porque na verdade está rendendo em cima do crédito 500 mil que você ainda não pagou porque você só paga a parcela. Exato. Agora eu vou fazer uma conta de valor futuro. Imagine um consórcio contemplado de 500 mil reais. Tá? Vamos imaginar aí, você fez um consórcio ali em 200 meses, foi contemplado no 10º mês, por exemplo. Faltam mais 190 meses, não é isso? Sim. É claro que a Selic ela vai mudando aí ao longo dos anos, né? Tem economistas que dizem que pode chegar até 16% esse ano, mas em algum momento isso vai baixar. Agora, se nós fizermos aqui um cálculo a 13,25% ao ano, que é a Selic que está agora, vai dar aproximadamente aqui 1,10 ao mês. Eu vou fazer uma conta de valor futuro. Um consórcio de 500 mil reais, se você deixar ele durante 190 meses rendendo, parado, na Selic de hoje, em 190 meses, você teria mais de 3 milhões de reais se deixasse ele parado. se deixar ele parado, com a Selic de hoje.
Você teria mais de 3 milhões Olha de que reais. engraçado, ele rende mais do que você ter o próprio imóvel e esperar no final de ter o imóvel com a rentabilidade. E, inclusive, eu tenho alguns clientes investidores que eles estão fazendo isso, estão comprando carta contemplada, pagando o ágio para render a Selic. Outra pergunta, as pessoas perguntam muito, tem gente que compra carta contemplada? Muito. É comum vender carta contemplada? Muito, muito, muito. Não. Tem muita gente vendendo carta contemplada e comprando. Hoje, a E é compra bom e para as duas venda, pontas, Rafa? os dois ganham. A venda de carta contemplada hoje é um mercado bilionário. Ele já passa de bilhões de comércio de carta contemplada. A pessoa que está vendendo, ela lucra muito, porque às vezes pagou ali poucas parcelas e a hora de vender essa carta de crédito, a gente vende aí por 20% do valor do imóvel, o mínimo que eu ofereço. Então imagina uma carta de 500 mil ali que você investiu 14, 15 mil reais, uma carta dessa contemplada, você pode vender ela por 100, né? Teve ali 85 mil reais de lucro e acabou a operação. Teve o teu lucro e acabou. É uma excelente oportunidade a curto prazo. A pessoa vê o dinheiro ali na hora. Uhum. E tem muita gente que compra a carta contemplada para ganhar a longo prazo. Entendi. Tá? Porque imagina, você vai lá e você tem um dinheiro aplicado lá na XP ou qualquer outra corretora. Você tem um dinheiro aplicado ali na renda fixa. Você tem, por exemplo, 100 mil reais aplicado. Ok? Uhum. A tua rentabilidade é em cima dos 100 mil, 100 mil. correto? Agora, se você pega esses 100 mil, compra ali uma carta de 400 ou de 500 mil, por mais que você deixe ela parado, a tua rentabilidade vai ser em cima do valor do consórcio total. Uhum. Se você pega você pega ali 100 mil, falando a grosso modo, Sim, você pega 100 mil, compra uma carta de 500, você vai ter uma rentabilidade 5 vezes maior. Porque a Selic vai render em cima Eu dos entendi, 500. não é em cima dos 100, é em cima Não é em dos cima 500. dos 100. Você Faz pagou todo 100, sentido. tem uma carta de 500 e você vai ter o teu rendimento em cima de 500. Então, investidores estão entendendo essa matemática, estão entendendo o jogo, tira o dinheiro da renda fixa, compra uma carta contemplada e deixa ela rendendo. Até quando isso vai valer a pena? Enquanto a Selic estiver alta. Sim. Tá? Amanhã ou depois a Selic reduziu, Aí existem outras aí- estratégias. aí você compra o imóvel e aluga. Uhum. Aí começa a receber o aluguel e ter a rentabilidade em cima do imóvel. Perfeito. Toda essa orientação, todo esse fluxograma, nós vamos te orientar. Nós vamos trazer todos esses números em planilha para que você entenda as possibilidades. Ah, eu quero ganhar a curto prazo, vender carta. Eu quero ganhar a longo prazo, pode deixar render na Selic ou comprar um imóvel e alugar esse imóvel e ganhar a valorização natural desses imóveis. Uhum. Perfeito. Pessoal, é isso aí, ó. Shalom Consórcios. Visite o site, está passando aqui. E também não deixe de entrar em contato. O número do nosso WhatsApp, você pode acessar. E você, entrando em contato, você vai falar com um dos nossos consultores. Então, assim, se você entrou em contato com o nosso consultor, tenha certeza que ele vai te ligar para agendar um horário, para que você possa ter ali uns 15 minutos para ele entender realmente a sua necessidade, né, Rafael? E aí sim, só depois que entendeu o que você realmente precisa, vai ser ofertado uma proposta, né, uma análise, ou vai ser o consultor, ou às vezes até o próprio Rafael. Correto? Correto. Entendemos que está corrido para todo mundo, mas são aí 15 minutos, talvez meia hora que você vai tirar para conversar conosco, mas essa meia hora realmente vai fazer a diferença na sua vida. Tá? E para quem é de Campinas e região e quer visitar também o escritório, pode ir lá fazer uma visita? Pode Agendado. visitar, a gente fica no Jardim Guanabara, Rua Frei Antônio de Pádua, 658. Então, ligou, agendou. Tem que agendar com o consultor, né? A gente Sim. trabalha com horário agendado. Agenda, vai tomar um café conosco lá na Shalom e a gente vai te atender pessoalmente. Maravilha. Gente, é isso então. Se você está curtindo, se você gostou até agora, eu peço para que você curta, compartilhe realmente. Põe o dedinho aí, compartilhe, porque esse conteúdo ele é de muita importância, de muito valor para quem realmente quer sair do aluguel. Rafael, o que você pode falar agora, para a gente estamos chegando no final do nosso podcast, para aquela pessoa que realmente está na dúvida e que quer sair do aluguel, que ela quer sair do aluguel, mas ainda está na dúvida. O que você pode falar para essa pessoa? Primeira forma, para você tirar suas dúvidas, você tem que buscar informação. Você vai ter essa informação conosco sem nenhum custo. Uhum. Eu não vou te cobrar nenhuma consultoria para conversarmos. A gente vai montar um plano para você e você vai tomar a decisão se faz ou não sentido para a tua vida. Tá? Então, entre em contato conosco e busque informação. Esse é o primeiro passo. Buscou a informação, fez sentido? Aí a gente vai ver essa estratégia, tem que entrar dentro do teu orçamento mês. Entra no seu orçamento mês, faça o consórcio sem medo, que vai dar certo. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo hoje. Aproveita, mais uma vez, clica o dedinho no joinha,
compartilhe e seja bem-vindo ao mundo do consórcio aqui na Shalom Consórcios. E até a próxima.